Mestre amado, tem misericórdia de todos nós. Não nos deixe entregue aos próprios impulsos. Que não nos falte alegria, ânimo na tarefa a que nos confiaste. Não nos permitas a queda do comprometimento do serviço mediúnico, que a cada dia possamos nos tornar mais dignos da confiança dos espíritos amigos. Jesus divino amigo, somos todos espírito doente, revelando as chagas que trazemos em nossas almas. Cura-nos, Senhor, com o teu amor, como curaste outrora os cegos, os paralíticos, os leprosos, os desequilibrados e os doentes mentais. Cicatriza-nos as feridas do nosso muitos erros e não nos deixeis ser um remédio de tua proteção, para que nos venhamos a nos tornar mais um doente ainda. Através de nossas mãos, Senhor, ampara nossos irmãos em humanidade, os tristes deprimidos e os desconsolados, os que estejam pensando em morrer e aqueles que a todo instante temem sucumbir ao peso da cruz, ao doente do corpo e do espírito, que tenhamos a palavra certa para encorajá-los e o sorriso amigo que incentive a luta que todos travamos contra a nossa própria deficiência. Que em teu nome doemos o pão e o agasalho, o remédio e a esperança, que onde estivermos sejamos humildes, traço da tua presença, junto a tantos que se desesperam. Liberta-nos, Senhor, ao jugo da tentação. Não nos ensina a cair sobre o assédio constante dos pensamentos infelizes. Que os espíritos que nos atormentam se compadeçam de nós e nos perdoem o mal que lhe tenhamos feito outrora. E assim, mestre, rogamos ainda que os fluidos divinos sejam depositados em nossas águas e que, através deles, possamos adquirir equilíbrio físico e espiritual, forças e coragem para as lutas de todos os dias. Graça vos damos, Senhor, pelo privilégio do trabalho no bem, pelo estudo edificante por nossos familiares, amigos, irmãos e de fé, e principalmente pela tua presença em nossas vidas. Permaneça conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja, graças ao bom Deus. Gratidão, paz e luz, que assim seja. Agenor, está em suas mãos, sua reflexão, sua palavra. Que Deus te guie, te ilumine e te abençoe sempre. Obrigado, meu irmão Fidelis. Obrigado a todos. Desculpe a demora. Estar aqui hoje é uma surpresa, porque não era eu, ou era eu. Boa noite, Disse. Boa noite, minha irmã Nia. Espero que esteja bem. Graças a Deus. A gente diz que parece que não era a gente, mas sempre a gente não sabe o que é que ocorre, né? E deixar um irmão no aperto, a gente não pode fazer isso. O tema que nos foi sugerido, está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo 11 diz: amar o próximo como a si mesmo. E o nosso tema será: dai a César o que é de César. Permita-me fazer, é mesmo, Fernando, nada é por acaso, não existe, né? Vou fazer aqui essa narrativa de Mateus e Marcos para que a gente clareie as nossas ideias e possamos fazer, a partir daí, uma reflexão. Dai a César o que é de César. Então,
Retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? 2 pontos. É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e, deixando, se retiraram. Mateus capítulo 22, 15, versículo 15 a 22. Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. Bom, uma situação que Jesus, uma das mais, né? Porque ele já houve várias situações constrangedoras que qualquer um de nós entrávamos em parafuso, ficava estressado e não sabia responder. Eu acho que nós não saberíamos responder é porque a gente não sabe analisar as situações, a gente não sabe pensar, a gente não sabe equacionar as emoções. Como somos muito instintivos, a gente sempre tem resposta para tudo, sem fazer uma reflexão, sem fazer um pensamento. Então, dar a César hoje, se a gente trouxer hoje pelo contexto atual, o contexto que a gente está vivenciando, a gente ainda sabe que a humanidade em si, ela está em chamas. A gente está vendo que essa chama está em chama, e isso tem o que ocorre conosco? Que a nossa gestão da emoção, nós não temos essa gestão da emoção. E sem essa gestão da emoção, o céu e o inferno psíquico convivem na mesma mente. Então, a mente, a gente sabe que é a parte imaterial do ser humano, que é responsável pela nossa cognição, pela nossa memória, pelos nossos sentimentos. E aí, a gente percebe, por falta dessa gerência emocional, ainda mais sabendo que, como Jesus diz aqui, a partir de Mateus, narrativa de Mateus e Marcos, que eles estavam querendo tentar. São hipócritas, são seres dissimulados. Um grupo de pessoas que tinha um único objetivo: matar Jesus. Então, quando a gente vê que o Mestre Jesus, ele tem a gerência dessa emoção, assim como ele teve com a mulher adúltera, ele para e reflete, ele ouve com a voz do Espírito e sabe o que é que vem para ele. E aí, a ideia, não sei se nenhum de nós teria, dentro desse momento, de solicitar a moeda que é paga o imposto. De César, a imagem de César. Então, só uma pessoa como Jesus é que faria esse processo de observação, de análise, sobre o que era para dar a um
e soube o que era para dar a outro. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler o livro do Dr. Augusto Cury, que ele analisou nesse livro, chamado O Homem Mais Inteligente da História. É justamente essa análise do comportamento, da gerência emotiva, da habilidade, dessa habilidade de gestão da emoção, que ele nos ensina que deveríamos ter essa capacidade. Mas a gente vive tão distanciado da realidade, que às vezes a gente, quando pega até o próprio livro do Evangelho, que é para fazer uma leitura com mais segurança, com um mergulho muito mais profundo, e a gente olha esse livro como se fosse um romance. Muito bem, Fernando. E aí, como a gente faz um mergulho nesse livro que deveria fazer, e aí a gente fica na superfície, sem prestar atenção, ou talvez sem ter a competência, né? Para que no momento que a gente tiver em situações de focos, de tensão, no momento que a gente tiver, que todos nós passamos, no período que o caos se faz presente, numa vida particular ou na vida coletiva, a gente tem essa competência, né, de se reinventar. E a gente se desespera com todas as situações. Essa capacidade de pensar, como diz Dr. Augusto Cury, é uma capacidade da gente reagir, mas reagir com autocontrole. Fazer como Jesus fez. Dai-me aqui esta moeda. E a partir daí, ele teve a resposta para aquela pergunta, uma pergunta capciosa, uma pergunta maliciosa, uma pergunta em que botaria uma pessoa, se não tivesse a capacidade dessa gerência, a pena de morte. A pena de morte por quê, Agenor? Observe que no título, ou melhor dizendo, no texto, tinha os fariseus, tinha os herodianos, que eram judeus também, mas estavam no partido de Roma, apoiava Roma, e os saduceus, que na época eram os aristocratas. Então, são três grupos. O fariseu era mais dotado ao sumo sacerdote, ao aspecto religioso, mas quem se envolvia hoje na política para tirar vantagem. Agora a gente olha assim e diz, o que é que Jesus tem a ver com isso? Jesus não era um homem político partidário. Jesus, a gente pode colocá-lo como um socialista que participava dentro de um processo que as coisas tinham que ser comum a todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é uma amplidão, não ficava restrita a esses grupos de hipócritas, como assim ele chamou. Então, esse contexto do Evangelho, que é narrado por Lucas, por Mateus e Marcos, ele está envolvendo um episódio de uma grandeza que a gente parar e refletir, ler com atenção essa questão, essa proposta, como Kardec coloca aqui, de umas circunstâncias fundamentais. E a gente já conversou aqui e viu que era uma cilada para Jesus. Assim como houve uma cilada com a mulher adulta, que ele não ia de encontro à lei mosaica que mandava apedrejar o adúltera. Não o adúltero. Veja só que incoerência. Atire a primeira pedra, aquele que tivesse em pecado.
A turba acabou no silêncio e ninguém, porque a consciência não permitiu o primeiro a tirar a primeira pedra. E nesse caso, eles se admiraram. Aí a gente volta e analisa esse livro do Dr. Augusto e vê que a capacidade, a inteligência de um homem como Jesus tem esta frieza, este equilíbrio, melhor dizendo, e ter soluções para esses problemas que são apresentados a ele. Então, não colou dessa vez essa cilada. Não era dessa vez que ele mataria Jesus. Porque se Jesus se precipita numa resposta, ele não tinha como dar uma resposta sensata e segura. Porque haveria um conflito, como a gente está vendo, com autoridades. Autoridades romanas. Não pague, não. Criava um problema com ele, com Roma. E César, o imperador. Pague. Criava um problema com o povo oprimido, que era o dominado por Roma. Olha que situação. E aí Jesus vem de lá e faz um convite, né, para que a gente tenha uma reflexão sobre esse capítulo, sobre essa situação de dar a César. Onde ele coloca para nós uma diferença, ou melhor dizendo, ele diferencia esses deveres que Kardec coloca aqui no livro, no texto, essas obrigações que nós, como seres humanos e, acima de tudo, cidadãos, dentro desse processo do mundo material, o que é que Jesus coloca? De a César implica em a gente analisar que o pagamento de imposto, todo cidadão, dentro do aspecto material, tem que obedecer esse pagamento de imposto e tem que respeitar as leis. Jesus não seria diferente. Ele próprio disse que eu não vim destruir a lei, porém dar cumprimento. Então, como Jesus nunca foi um ser insignificante, ele nunca foi arbitrário, ele sempre foi coerente nas suas posições, e ele aí diz que dar a César o que é de César significa que cada pessoa deve cumprir com as suas obrigações na esfera civil e na esfera religiosa. Então, dar a Deus o que é de Deus significa também que a gente precisa ter obrigação para com a nossa fé. Jesus não excluiu um lado nem o outro, porém botou no equilíbrio e na balança, quando ele disse que deveres, né, ter obrigação com a fé e também ter nossos deveres com a espiritualidade. Então, quando a gente tem dever com a espiritualidade, nós temos que ter deveres também com os valores divinos. A gente tem a obrigação de prestar atenção e vivenciar o mais que a gente puder, dentro do acordo do nosso grau de evolução, de entendimento e de progresso espiritual. Porque todos nós aqui estamos em patamares diferentes. Muitos de nós não estamos no mesmo degrau de processo evolutivo. Muitos de nós ainda não compreendemos o significado deste crescimento. Paralisamos ainda numa questão de prazer, de vontade, de desejo daquilo que nos satisfaz. Então, como a gente percebe, voltando de novo a clarear nossa mente, a gente percebe que Jesus diz, ou que Jesus melhor respondeu, que uma resposta da envergadura de Jesus, o homem mais inteligente da história, ele teve
uma frieza, um equilíbrio para responder à hipocrisia, à malícia. É lícito pagar impostos? Isso a gente ficar gravando para a gente fixar essa ideia, que era isso a pergunta. É lícito pagar impostos ao imperador romano? E a resposta, muito clara, muito objetiva. Ele está dizendo para aqueles fariseus, aqueles hipócritas de ontem, e que tem hoje também os mesmos hipócritas, que a gente está vendo aí, a questão de não se pagar imposto. Mas pagar imposto é obrigação terrena. Pagar imposto dentro da autoridade do governo hoje, pagar imposto é obrigação, é dever de cada cidadão. Sonegar impostos é apenas burlar a lei, burlando a lei civil. Ele está burlando também a lei da autoridade divina. Está colocando, né, Deus em situação, ou nós, Deus não, desculpa, nós, em situações difíceis. Como é que eu quero me colocar como um religioso e sonegando e fazendo coisas erradas, sendo um hipócrita, sendo dissimulado, sendo uma pessoa que não tem uma coerência naquilo que fala com aquilo que faz? Então, acredito eu que esse texto de Dai a César ainda está atual, está relevante. Dai aos homens o que é dos homens, e dai a Deus o que é de Deus, a gente pode fazer. É uma frase que está continuando, só muda a característica do ser. Tirar o imperador e coloquemos nós como humanidade. Essa continua ainda relevante, essa frase. Vamos dar aos homens o que é dos homens. Vamos dar a Deus o que é dos deuses. Por quê? Porque nós temos obrigações, gente. O Evangelho está ali repleto de informações. E nós temos obrigações com os nossos deveres terrenos. Para se estamos encarnados, nós temos compromisso com a matéria. Então, se nós temos compromisso com a matéria, como espírito encarnado somos a alma, nós temos deveres terrenos. Nós temos que observar as leis da terra. Nós temos que observar também quando a gente passar para a vida espiritual. Aí nós vamos ser esse espírito desencarnado. O que Jesus quer nos colocar, e a gente tem que analisar hoje com esse texto de Kardec, que tanto o aspecto terreno como o aspecto espiritual, o aspecto material quanto o aspecto espiritual, ele tem significado. Ele tem união. Quando a gente vai no capítulo do Livro dos Espíritos, a gente percebe que os elementos são materiais, os elementos espirituais e, acima de tudo, Deus. Que ambos, o material e o espiritual, ele não deve ser misturado. Se eu devo pagar, se eu não devo pagar, se eu devo fazer, se eu não devo fazer. Não deve ser misturado nessa forma de negligência. Às vezes a gente negligenciamos e não deve. Eu não vou negligenciar o aspecto espiritual em detrimento do material. Nem vou negligenciar o material em detrimento do espiritual. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter uma coerência. E o Evangelho é todo coerente. Todo coerente. Então, eu convido, ou proponho, sei lá, se eu tiver essa capacidade, de que vocês, meus irmãos, dêem uma lida nesse capítulo, nesse item 5, 6 e 7 do Evangelho, porque se a gente não agir dentro desses princípios que está aqui no Evangelho, a gente está condenando
a todos nós que praticamos algo que não está de acordo com o conjunto moral, há um comportamento que vai ter todo prejuízo, tanto pelo um lado quanto para o outro. E o Evangelho está nos chamando, dentro desse capítulo, que a gente precisa respeitar os direitos de cada um. Porque todo mundo quer que seja respeitado os seus direitos. E como é que a gente pode respeitar direitos se a gente não está cumprindo com os nossos deveres? Então, é esses deveres, né, que precisa ser respeitado tanto na sociedade, na família, com autoridade principalmente. E, acima de tudo, com todos os indivíduos. Então, para que a gente possa ter uma noção de que ensinamento Jesus deixou nessa lição. Qual a conclusão que nós poderemos tirar com esses ensinamentos? Aí, doutor Augusto Cury, nesse livro, diz que o primeiro ensinamento é a distinção entre o mundo material e o reino de Deus. Diferenciar o que é um e o que é outro. Cada um está numa vibração diferente. Cada um precisa separar, é o que Jesus quis nos ensinar, as responsabilidades civis e as responsabilidades espirituais. E, acima de tudo, devemos cumprir os nossos deveres para com o governo e para com Deus. Qual é o segundo ensinamento que talvez a gente possa tirar daí? É a nossa responsabilidade cívica. A responsabilidade cívica que a gente dá. É a legitimidade. Precisamos hoje reconhecer a legitimidade das autoridades seculares, porque Jesus reconheceu. A importância de cumprir obrigações sociais. E para cumprir com as nossas obrigações sociais, nós precisamos pagar impostos. Se o cidadão não cumprir com suas obrigações sociais, que é o pagamento dos impostos, o que é que ocorrerá? Vai ficar um desequilíbrio. E a gente pode dizer, os credores, muito bem, Fernando. E a gente pode também extrair um terceiro ensinamento, essa prioridade espiritual. Tudo que a gente estiver fazendo nesse aspecto aqui material, mas a gente tem que dar prioridade ao espírito. César é uma personalidade que, quando ele desencarnar, como já desencarnou, não é mais um imperador. E a prioridade espiritual é que Jesus destaca que, além de obrigações civis, devemos priorizar nossa devoção e obediência a Deus. Então, esses ensinamentos de Jesus nos faz lembrar a importância de a gente parar e refletir o Evangelho, fechar os olhos, com uma palavra, com uma frase. Vai nos despertar, através dos ensinamentos de Jesus, com o Evangelho, a doutrina dos Espíritos, vai lembrar a importância de viver de maneira equilibrada, respeitando a todos, independentemente de quem seja ele. Porque se a gente mantém a nossa fé em Deus, o capítulo 11 diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. Então, são os ensinamentos basilares que vai servir para todos os tempos e todas as épocas. Se não sabemos amar hoje, mas estamos no processo do amor.
amamos de formas diferentes, mas amamos. Quando gostamos de alguém, nós já estamos amando. Eu posso não gostar de todo mundo, toda a humanidade, mas eu sempre, qualquer um de nós tem alguém que faz parte e é significativo na nossa vida. Aí, para concluir, a gente poderia dizer assim, quem quiser responder, fique à vontade, mas não quiser, pode responder mentalmente. Como cada um de nós agiríamos diante da hipocrisia? Se quiserem pensar no final, essa é a pergunta que eu já lancei. Então, no final, na hora que vocês quiserem fazer sua colocação, me respondam. Como nós agiríamos diante da hipocrisia? Qual seria a nossa reação? Verdade. Um dia nós vamos aprender a amar como Jesus amou. Qual seria a nossa reação? E ser hipócrita significa o quê? Será que a gente está dentro desse contexto de hipócrita? Será que nós somos pessoas dissimuladas? Será que nós somos pessoas que gostamos de disfarçar, de representar? Será se alguém dissesse para nós assim, para nos provocar, e viesse falar assim, todos vocês são hipócritas. Aí a gente diz, eu respondi essa pergunta, que às vezes eu digo o seguinte, estamos realmente, é isso que eu vou dizer, Fernando. Às vezes a gente disfarça os nossos sentimentos diante de quem mais amamos. Então, se a gente disfarça, se a gente engana, se a gente é um hipócrita. Já fiz isso, eu mesmo particularmente. Há muito tempo, nesse meu processo, antes de ser espírita, eu era realmente um hipócrita nesse sentido. Vai, meu irmão, Deus te acompanhe. Nós disfarçamos nosso sentimento diante de quem amamos. E aí, meus irmãos, se não contaminamos, se nós não fomos contaminados facilmente com problemas externos, esses problemas que a gente vive no dia a dia, redes sociais nos envolvem, né? Nos desequilibra muitas vezes, são problemas externos. E se isso afeta as nossas emoções, a gente tem certeza que estamos pouco preparados para enxergarmos os nossos problemas internos e solucioná-los. Isso a gente vai encontrar, essa orientação, estudando sexta-feira, Joana de Ângelo. Joana de Ângelo vai dar sempre um caminho, vai dar sempre um direcionamento, está dando sempre uma proposta da conquista de si mesmo, é justamente para que a gente não seja contaminado pelas informações externas, sem análise, sem critério, porque são tantas em nossas mentes, e tão tantas que a gente não soluciona e às vezes desperta esse hipócrita que está disfarçado aí dentro de nós. Então, espero que essa lição que foi me direcionada ontem para preparar hoje, pode ter surtido algum efeito para vocês, meus queridos irmãos e irmãs, né? E que esta mensagem possa refletir em cada coração, em cada mente, estudando o Evangelho, fechando os nossos olhos e analisando onde é que eu estou acertando e onde é que eu estou errando. É assim que a gente deve perguntar. Então,
Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, né? Por estarmos aqui hoje analisando de uma forma rápida. Não sei se foi compreensível para vocês, mas como diz o julgamento, o julgamento só é dentro do processo da intenção. E a minha intenção foi a melhor possível em tirar um irmão meu, um irmão nosso, desse sufoco dessa noite de hoje, que eu acredito que ele estava apreensivo. O cara não apareceu até agora, e não é do feitio dele demorar. Já estava preocupado. E um não pôde e esse não apareceu. E agora? Mas graças a Deus nós estamos aqui concluindo essa tarefa dessa noite de hoje. Espero que tenha surtido algum efeito. Um abraço a todos. Mais uma vez, obrigado. Ok, Eugenio, obrigado a você, obrigado pela sua palestra, pela sua reflexão. E é isso mesmo. Eu vou só dar um resumo do que você falou também, pelo aqui que eu pesquisei, né? E no Espiritismo, a frase diz o seguinte: dai a César o que é de César, significa cumprir seus deveres para com a sociedade e o Estado, como um pagamento de imposto e respeito às leis. E a outra frase, dá a Deus o que é de Deus, refere-se à responsabilidade de desenvolver os valores morais e espirituais, praticando o bem, o amor e a fraternidade com o próximo e mantendo uma ligação sincera com o divino. A lição presente com o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, está relacionado ao mandamento de amar o próximo como a si mesmo. E a regra de ouro diz o seguinte: fazer aos outros o que quereis que os outros vos façam. É assim uma chave do que quer dizer, né? Tem também um resumo aqui que ele fala o seguinte: César, abre parênteses, Estado e sociedade. Fala o seguinte sobre o Estado e sociedade: cumprir com os deveres sociais e civis, como pagar imposto, obedecer às leis, respeitar os direitos alheios. Isso é fundamental para a organização da vida em sociedade. A outra fala em Deus, o espiritual versus o moral. Cultivar os valores morais, a caridade, a fraternidade e a dedicação ao próximo. Significa também agradecer e buscar uma conexão com o plano espiritual. Na prática, deveres cívicos e sociais. O Espiritismo interpreta a frase como um convite a ser um bom cidadão, respeitando as leis humanas que são necessárias para a harmonia social. Deveres espirituais e morais. A mensagem incentiva a dedicação, a prática do bem, do amor e da caridade, buscando o desenvolvimento íntimo e a melhoria moral. É a parte que não é material, mas que pertence a Deus também. Respeito mútuo. A lição se estende a todos os relacionamentos, pois prega o respeito aos direitos de cada indivíduo, da família, da sociedade, das instituições, agindo com os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Esse é um resumo que eu pesquisei também, né? Tem uma pergunta também que aqui ele também interpreta. Não sei se ela vai. Não saiu aqui, não.
Aqui ele diz a pergunta seguinte: o que é de César, devolver a César, e o que é de Deus, a Deus. Deixa eu ver se ela abre aqui. Abrindo não. Mas é isso que eu entendi, né? Mais ou menos o que eu falei aí. Quando ele fala dar a César o que é de César, é o direito do Estado, né? Os impostos que eles estão cobrando. E dar a Deus o que é de Deus, as obrigações que temos, né? Com a lei divina, né? Respeitar o próximo como a si mesmo. Não fazer o que você não quer que faça com você. É isso que eu entendi mais ou menos que fala esse texto aí. Agora, está aberto aí para pergunta, complementar o texto. Quem quiser falar alguma coisa, está aberto. Dentro dessa perspectiva, Fidel, eu acredito que desse texto, eu acho que não dificultei também não, né? Deu para ser. Não, gente, você falou bem, também, foi Não, bem. eu falar bem, não, porque às vezes a preocupação é da dificuldade de levar a informação de uma forma que seja compreensiva, porque foi um negócio tão apressado, mas eu acredito Não, que o mas recado, vamos foi deixar bem. disso, é que está querendo É, participar. ok, disse. Tá, a palavra é toda sua. Boa noite, meus irmãos. Estou um pouco, já sabe, Boa né? noite. Já perdendo a voz, que esse clima de São Paulo. Mas é assim, sabe, Agenor, e para todos. Eu acho que todos nós temos um pouco de hipocrisia, porque muitas vezes a gente fala coisas por falar e coisas que a gente não sente. Isso é hipocrisia, porque muitas vezes as pessoas não percebem, né? Falam, ah, não, não tem nada a ver. E isso me chamou uma outra atenção para hoje, uma conversa que eu tive com a minha filha, que nós estávamos falando sobre a mentira, né? Uma coisa puxa a outra. E ela falou assim, mãe, eu nunca minto. Aí eu peguei e falei, é melhor a gente nunca mentir. Mas aí ela me falou assim, foi um rapaz lá na firma procurando o patrão dela, né? Aí ele falou assim, o patrão falou, fala que eu não estou. E ela falou, ele não está, né? Eu não sei, aí ela falou, aí eu falei, não, você mentiu. Ela falou, não, mãe, eu menti, porque ele estava lá e ele falou para mim não falar que ele não estava, não estava. Aí ela falou assim, que peso será que tem isso? Assim, a pessoa falar uma coisa que o outro não quer receber ou não quer falar com a pessoa, e a pessoa fala, fulano não está aqui. Aí eu falei, ah, não sei não, isso daí eu não sei. Aí, Genor, se você souber alguma coisa, você dá uma explicação, porque eu não soube explicar mesmo. Porque ela mentiu porque o outro não quis receber. Mas, que nem ela falou, não deixou de ser mentira, era mentira. Porque eu mesmo falei, ele não está quando ele estava ali do meu lado. Aí, quem sabe você fala alguma coisa, aí da próxima vez eu sei o que falar. E é isso. E desculpa essa voz Aí que já eu, sabe, vou ficar pior ainda, né? eu vou dizer a você uma coisa disso. Dentro desse processo que você colocou, eu acho que é ponto de vista, né? Acho que não se tem palavra, porque a partir do momento que a gente mente, né? A partir do momento que a gente distorce as coisas, a partir do momento que a gente não tem, acho que não tem solução, só a pessoa mesmo é fazer, é como é no final que eu disse a vocês. Se a gente não sabe resolver os problemas externos, né, dentro da proposta de estudo de sexta-feira que a gente está tendo, se a gente não tem como resolver o nosso problema externo, é sinal de que nós estamos poucos preparados para enxergarmos os nossos problemas internos e ter uma solução. Então, isso é um problema íntimo, isso é um problema de cada um, isso é um problema de coparticipação, né? Porque no momento que a gente vai treinando as soluções que sejam sim, sim e não, não, a gente vai ter
uma autoridade sobre. Então, quando a gente tenta representar, e a representação, por mais eloquente que ela seja, ela não vibra com a mesma intensidade que a verdade. Então, a partir do momento que Jesus percebeu a hipocrisia, a malícia, porque são vibrações, e quem estiver estudando isso e vibrando, estiver nessa área vibracional, é muito fácil. Não precisa ser Jesus, não. A gente vai captar o mentiroso. E isso nos angustia depois. Isso nos angustia. Então, o que a gente precisa resolver é os nossos problemas internos. Porque se a gente não resolver esse sentimento, não vai ser palavras que vai direcionar. É possível que sejam atos. Então, mudar, transformar o autocontrole, autotransformação, o ensinamento que Jesus também nos apresentou, e que hoje a gente está tendo com Joana, para que a gente mude esses nossos sentimentos. Então, no dia que a gente conseguir mudar esse sentimento, a gente pode dizer, estou no caminho certo, o sinal verde está abrindo meus caminhos. Eu acho que deu uma posição que quem é que está certo, está errado, não me caberia aqui hoje colocar, mas eu acho que junto com o que Joana diz, junto com essa proposta do estudo de hoje, é justamente a gente analisar o que está acontecendo internamente conosco, porque o que acontece interno é o que é o que está cheio o coração, é que fala a boca. Não sei se eu lhe ajudei ou compliquei. Meu irmão Antônio Valentim, à vontade, meu querido irmão, um abraço, viu? Recomendações à família e à minha querida Nea. Uma boa noite para todos os irmãos, que Deus nos abençoe. Em verdade, eu não tenho novidades para trazer, principalmente quando se trata da sua pessoa, meu irmão Agenor. Fica aqui registrado o meu sentimento de gratidão. As palestras, todas elas, é uma oportunidade rica de complemento do saber, do conhecimento que vamos adquirindo, nas oportunidades felizes que temos quando podemos participar e de ouvir cada um dos nossos irmãos palestrantes fazer a dissertação dos ensinos de Jesus. E aqui falo com muita propriedade, porque sei que todos buscam estar muito atentos nessa hora para não perder a oportunidade do aprendizado. E assim é que, por vezes, lemos, estudamos e não se processa por completo, e nem poderia, a compreensão total do que lemos, das mensagens maravilhosas que os espíritos superiores nos traz como discernimento dos ensinos do Cristo, e que, evidentemente, nós ainda não atingimos aquele nível de compreensão para tanto. Mas assim, nesta noite, mais uma vez, e com o trabalho apresentado pelo nosso irmão, não ficou dúvida. Você, como sempre, não tem a preocupação apenas de apresentar, mas de trazer o conteúdo, fazendo assim a sua avaliação com conhecimento de causa, porque você é um homem de estudo, você é um homem de esforço, e eu, como amigo e irmão, fico feliz de vê-lo sempre fazendo as suas dissertações com muita propriedade, com muita responsabilidade, com muito compromisso.
Certamente, Agenor e os demais irmãos, eu nunca me pronuncio falando do que não sinto. Agenor foi brilhante até ao finalizar aí, neste assunto que a nossa irmã disse, trouxe, quando ele diz exatamente o seguinte: do que está cheio o nosso coração, é disso que nós falamos. Então, é preciso estar consciente de nós mesmos, do que estamos buscando e acumulando em nossos corações, para que não venhamos viver mais equívocos do que até então já temos vivido. Então fica aí a minha gratidão pela sua dissertação, que me fez mais uma vez, me inspirando em você e nos demais, que todos aqui são estudiosos, todos se propõem a participar dos encontros para adquirir mais conhecimento, e como Joana de Ângeli tanto nos auxilia neste processo. Tenho buscado com humildade e modéstia, de certa forma, continuar buscando aí o conhecimento junto com cada um de vocês. Muita paz, muita luz para todos, e Deus continue nos abençoando, meus irmãos. E é juntos, com a participação de Agenor e de cada um dos irmãos, e todos esses que por nossa humilde sala têm passado e trazendo para nós um recado sincero, verdadeiro, pois acredito piamente que o coração dos irmãos estão cheios de coisas boas, e nós estamos aqui para ouvi-los sempre que for possível. Um abração aí, parabéns. Obrigado, querido irmão, muito obrigado. Ebuliu com meus sentimentos emotivos, mas eu fico grato. O meu irmão João, fique à vontade, meu querido, a sua expressão, seu pensamento. Meus irmãos, muito boa noite. Eu gostaria somente de fazer assim, uma referência com relação à alegria que eu sinto em participar desta sala. E gostaria somente de solicitar a vocês um pequeno comentário. Primeiramente, queria me dirigir ao meu irmão Fidelio. Agora, tudo quanto eu disser se estende a todos os demais. O meu irmão Fidelio muito tem tocado a minha mente e o meu coração com as mensagens que ele tem. O âmago das mensagens que ele nos traz é de uma profundidade muito grande e de uma implementação doutrinária muito profunda. Então, meu irmão Fidelis, a minha gratidão e a todos. Gostaria também de me referir, de modo especial, ao meu Coringa. Talvez você estranhe esse tratamento que eu dou, que pode, a princípio, parecer que é um tratamento desonroso, mas ele bem sabe o que passa no coração da gente, que o trata como Coringa desse baralho doutrinário. Meu irmão Agenor, um grande abraço, meu irmão. Um beijo na sua testa e outro no coração. Muita paz. Ao meu irmão Valentim, um grande abraço pelas palavras que sempre nos traz, bastante esclarecedoras. E, finalmente, eu gostaria de me dirigir à minha irmã Dirce. Me permita, minha irmã, eu fazer uma referência de um aprendizado que eu tive nessa estrada longa que já percorri. Eu aprendi com um cidadão contemporâneo meu, que ele me disse que educava a família dele fincada num tripé que ele achava fundamental, que era não mentir, não ser desonesto e não ser preguiçoso. Então, mentira, preguiça e desonestidade, ele disse que fincou a educação familiar nesse tripé e, graças a Deus, ele se deu muito bem. Então, eu, como sou um pouco invejoso, eu procurei absorver um pouquinho disso. Tentei também colocar na minha vida prática. E quando eu vejo você com uma filha que chega para dizer do constrangimento que sente em ter que mentir, realmente eu posso avaliar o grau de constrangimento e de intranquilidade que a sua filha deve ter passado. Mas eu gostaria de transmitir aqui mentalmente para ela, dizer que o soldado, quando está no quartel, às vezes ele tem que obedecer às ordens de quem comanda.
Eu sei que é uma situação meio difícil para ela definir se cumpre ou não cumpre aquela missão. Mas eu sugeriria somente o seguinte: se eu estivesse no lugar dela, em princípio, eu cumpriria por uma questão de dever, e talvez até de compromisso assumido. Mas, posteriormente, eu o procuraria, exporia, digamos assim, a condição em que eu me situei e rogaria para que ele não voltasse a fazer aquilo. Eu acredito que talvez ela se saísse bem nessa situação. Então, minha irmã disse, eu lhe parabenizo, certamente pela educação que deu à sua filha, a ela também pela atitude que tomou, e dizer que eu participo desse constrangimento que ela deve ter vivenciado. Eu vou pedir a Deus que ilumine a ela e aos dirigentes para que não faça ela voltar a passar por situação tão delicada. Muita paz para você e para todos que participam da nossa salinha. Uma boa noite para todos. Obrigado, querido irmão João. Boa noite, João. Palavras, muito obrigado. Obrigado, seu João, pelo incentivo. Eu estou procurando melhorar, estou estudando, estou assistindo várias palestras, né? Frequentando o centro, mas não estou melhor ainda porque eu comecei a frequentar o Espiritismo tem uns 5 anos, mais ou menos, mas eu estou procurando dar o melhor possível, né? Que antes de ser espírita eu já tinha esse sentimento, né? O sentimento da verdade, ser realista e procurar pregar sempre o bem, né? E sempre estar ajudando alguém, né? A gente não pode ajudar todos, porque somos um, no meio de 1 milhão ou mais. Então, o que podemos fazer, nós fazemos, né? Então, agradeço pelas suas palavras, o incentivo. Muito obrigado. Obrigado a Genô pela sua palestra, pelo seu pensamento, pela sua reflexão. E se não tiver ainda não, foi o seu João. Se não tiver mais ninguém para fazer pergunta ou para dar algumas palavras, eu peço ao Genô para fazer a prece final do nosso trabalho. Eu peço mais uma vez que a gente possa refletir essa lição, como o nosso irmão Antônio Valentim disse, muito peculiar nas suas observações, mas que a gente possa refletir em situações que a gente pode enfrentar. Como nós vamos desenvolver, como nós vamos analisar a partir das nossas emoções, a partir dos nossos sentimentos, tem perguntas e situações que nós somos envolvidos e a maioria das vezes desequilibramos de uma forma violenta para justificar o injustificado. Justificar e mostrar realmente que a gente está precisando enxergar nosso lado interno. O Evangelho é isso. O Evangelho é autoconhecimento, autocontrole. E nós estamos vivendo num caldeirão cheio de informações mentirosas, cheios de hipocrisia. E deixamos ser influenciados em muitas situações. Sem a coragem de ter uma solução para o lado sim ou para o lado não. E ficar em cima do muro, Jesus chama de
seres mornos é o pior do que quente e frio. Então, o Evangelho significa, para mim hoje, há muito tempo e todos os dias estudo uma página para frear esses meus impulsos intempestivos, que há muito tempo, graças a Deus, estou conseguindo colocar um amortecedor. O amortecedor é justamente o Evangelho. Quem me conhecia sabe que era tempestivo, aquela pessoa que não pensava, falava sem pensar. Hoje eu refreio, prefiro não entrar mais em discussões e a gente vai aprendendo, lendo Dr. Augusto Cury, lendo pessoas que nos auxiliam dentro da área da psicologia e da psiquiatria, para que a gente possa formar dentro de nós, cada um de nós, sentimentos nobres, como a lição de hoje. Porque o amor não está na esquina, o amor está interno, como centelha divina. E só podemos descobrir o amor a partir do momento que a gente descobrir quem somos nós. E quem somos nós são respostas que a gente dá quando a gente está envolvido, né? Como eu disse assim, como é que nós vamos agir diante da hipocrisia? Aí nós vamos mostrar a nossa cara. Mais uma vez, agradeço ao irmão Alberto pela oportunidade, né? De menos de 24 horas, que foi isso, um convite feito. Aliás, foi ontem, não, foi feito hoje, né, Eliana? Eliana que estava presente, 00:10, por aí assim, o de hoje, esse convite. E deu tempo estruturá-lo para que a gente possa apresentar, né, Eliana? Testemunho ocular. Foi isso mesmo. Ok. Então, gente, eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer a Sara, agradecer ao Alberto, agradecer ao Mestre Jesus, agradecer as palavras carinhosas de todos vocês, né? E vamos para frente. Vamos conhecer essa doutrina esclarecedora, vamos conhecer essa doutrina, porque essa doutrina, ela fala para mim, é a luz que está em cada um de nós que vai clarear o caminho dos outros. Mas não com palavras, mas com gestos, com atitudes, né, com comportamentos diferentes do que tínhamos ontem. Então vamos orar. Quando a gente ora, a gente agradece. E agradecendo a Deus, a gente agradece a nós próprios pelo esforço, pelo empenho, pela vontade de cada dia querer ser melhor. O que foi ontem, né, João? Não nos interessa mais. Já passou. Com certeza, amigo, com certeza. E João tem uma frase que eu gosto, eu ainda vou aprender para repetir, João. Você poderia repetir para a gente, na prece que você faz? Meu irmão Agenor, com todo respeito, esse mantra, como eu chamo, não é meu. E Eu sim sei. de um dos benfeitores espirituais que me orientou, me ensinou, e eu aprendi, eu sempre uso no início das reuniões nossas aqui em casa, entendeu? Sei. E então eu digo que a prece do irmão Ramon. Pronto. Se você quiser, eu posso dizer como é que eu faço normalmente nas nossas lives domingueiras. Pronto. Eu lhe sugeria, João, eu lhe pediria com maior boa vontade. Quando eu disse João, porque você é que eu gosto muito, eu disse eu vou querer decorar, porque eu acho ela muito importante. Então eu gostaria de lhe pedir, João, esse encerramento. Com alegria, meu irmão. Só que eu deixo claro que não é minha, não é de minha autoria, não, disso. entendeu? Eu sei. A prece diz, certo, a prece diz o seguinte: não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, em virtude, sabedoria e alegria. Só que nas nossas, eu digo esse mantra
Não uma vez, mas sim 2 vezes para que fique fixado em nossa mente, entendeu? Quer repetir? Pode ficar à vontade. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, em virtude, sabedoria e alegria. Que assim seja. Assim seja. Então, com esse mantra, a gente já está visualizando, né, que nós precisamos estar sempre nos preparando internamente para quando surgir problemas externos, a gente está balizado, refreado, tanto emocionalmente, né, como intelectualmente, para solucionar os problemas externos. Obrigado a todos, obrigado meu irmão João, pelo esse mantra do irmão Ramon, e que todos tenhamos uma boa noite reflexiva, né, que todos tenhamos a paz no coração, que todos tenhamos, né, a luz da misericórdia e do amor divino, hoje e sempre. Obrigado mais uma Que vez. assim seja mesmo. Que assim seja. Oi, Agenor. Obrigado a todos, obrigado a Agenor. Que tenhamos uma noite de saúde, uma noite na paz de Cristo, uma noite iluminada e abençoada por Deus. Que assim seja. seja.